das mãos do Senhor para que o Senhor venha usar profundamente os nossos corações, o nosso mensageiro. Vamos orar pelo pastor e doutor Milton Vida, para que o Senhor manifeste a sua voz em nosso meio. Pai, em nome de Jesus, abençoamos o pastor Milton, que ele seja a boca de Deus essa noite para encher os nossos corações. Fala o que tu quiseres e que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. A igreja diga glória a Deus. Glória a Deus. À vontade, pastor Milton. Amém, amém. Amém, amém, amém. Pai do Senhor, igreja. Amém. Uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Amados, eu quero trazer um contexto que tem a ver com a história e também com a linha do tempo, para entendermos que momento é esse que a nossa sociedade está vivendo. Vamos primeiro lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes 3, 1. Um versículo muito conhecido, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Agora você vai lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, no versículo 12. E diz assim, Mateus 24, 12, primeiro evangelho, e diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, em algumas Bíblias diz, o amor de muitos esfriará ou esfriaria, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Podemos assentar? Aleluia. Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, nos abençoe sua palavra com seu Santo Espírito. Amém? Amém. Amados, quando a Bíblia diz que há um tempo para tudo, ou seja, Deus tem o controle do tempo. Tempos bons, tempos ruins, tempos difíceis, todo e qualquer tempo que você possa dizer no seu coração, que você está dando um diagnóstico sobre a vida, não só em você isoladamente, como todo um contexto social, ela passa pelo crivo do Senhor. Só que eu preciso pontuar para nós, já falei aqui em pontos isolados, né? Eu preciso pontuar para nós que momento é esse que nós estamos vivendo em 2025, em que a iniquidade está se multiplicando de uma forma absurda, não há freio para nada, há um descontrole total em relação a tudo, até mesmo sem o menor pudor, países totalmente administrados pelo narcotráfico, tráfico de drogas, coisas ilícitas, coisa errada, roubo, morte, assassinato, crianças, as coisas mais absurdas, que não dá nem para falar de púlpito que deixa as drogas no chinelo, que são feitas com crianças na América do Sul. Coisas assim terríveis, né? Mas eu preciso traçar para você uma linha do tempo. Eu quero que você aprenda nessa linha do tempo, até para você se contextualizar. Que ano é esse, 2025? Quando você vai numa festa de tempos antigos, qual é a festa que é mais feita? Festa dos anos? 60. A festa mais feita, a festa mais bonita é a festa dos anos 60. Os anos 60, aquela roupa das meninas com muitas bolinhas, né? Teve uma menina lá que trabalha comigo que fez uma festa assim na igreja dela, tá? Foi muito bonito, as fotos ficaram tudo legal, os rapazes com gel na cabeça, no cabelo, carro dos anos 60, é uma festa muito interessante. Só que você está vivendo as consequências dos anos 60, e ninguém sabe.
Hoje nós vivemos as consequências dos anos 60. Foi aberta uma porteira, aquela porteira estava fechada. Ela estava fechada. E fecha, e não abre, e fecha, não abre. Só que a política, irmãos, ela tem a ver com praticamente tudo. Até mesmo com os púlpitos. Não a nossa relação com Deus. Qualquer que seja a situação, nós seremos abençoados em nome de Jesus. Mas a sociedade, no contexto geral, ela fica sujeita às decisões dos líderes. Só que vem em 1960, há 60 anos atrás, praticamente, eu tinha 5 anos de idade, eu não sabia nada que estava acontecendo, e está uma festa danada, anos 60, bonito, música, coisas bonitas, tal. Se vocês prestarem bem atenção, passou anos 60, 70 e 80 e 90, não tem mais música bonita, não tem mais música romântica, não tem mais produção de cinema bonito, não tem mais filmes legais. Vamos um pouquinho lá para o mundo, vamos para a arte. Não tem mais filme nenhum que não faça uma alusão, não faça uma citação ou espírita ou satânica. Todos. Eu fui com meus netos outro dia no cinema, eu saí de lá xingando, chutando a cadeira, porque no desenho, o bonequinho do desenho, que eu esqueci o nome, 2 lourinhos lá, eles precisavam morrer para ressuscitar melhor, que era ressuscitar não, como diz o espírita, para reencarnar. Eles precisavam reencarnar para poder vencer as etapas das dificuldades da vida. Desenhos colocando na mente das crianças a mão satânica, tirana e demoníaca das trevas. Só que o ano 60 teve fatos políticos que nós, de repente mais idoso aqui seja eu, dos anos 60, ninguém viu isso acontecer. O que acontece em 1960? Acontece 6 fatos absurdos, que as consequências chegaram até hoje. Vamos lá. É muito dito nos meios cristãos isso que eu vou falar aqui, mas em 1962, a Suprema Corte Americana bate o martelo: proibido orações nas instituições. Você vai pontuar, são vários pontos. Proibido orações nas instituições. Se as instituições têm a responsabilidade de lidar com o povo, cuidar do povo, o que nós temos que fazer? Deus, me dá sabedoria, me orienta, o que eu vou fazer? Isso era uma característica da cultura americana. Só que os Estados Unidos é o nosso irmão mais velho, porque ele se destacou, tudo que ele faz, a gente faz igual. Quando você tem uma pessoa que você admira, um irmão ou um parente, você vê que ele foi bem, só na cabeça do mundo que você vai ter inveja, é o oprimido. Mas eu admiro, que legal, olha que esse cara chegou, que legal, isso é bênção, olha o que ele faz, o que ele está fazendo, ele serve como referência e aprendizado. Só que os Estados Unidos foi e ainda é o nosso irmão mais velho. Porque ele fez o quê? Ele distribuiu cultura pelo mundo todo. E que cultura que os Estados Unidos distribuiu pelo mundo todo? A cultura do amor a Cristo Jesus. Eu me converti nos anos 70 com o Billy Graham, não foi na programação do Billy Graham, eu tinha me convertido 2 anos antes, mas eu estou vendo o mundo todo sendo varrido por esse amor que o americano tem pelo evangelismo. Não estou aqui para falar de americano nem Estados Unidos, né? Tem gente hoje que não gosta dessa cultura, mas a gente respeita. Mas vamos lá, o que aconteceu nos anos 60? Em 1962, a Suprema Corte Americana proíbe definitivamente orações de instituições públicas. Chega, não dá mais. Só que passa um ano, logo um ano depois, a Suprema Corte Americana proíbe que os jovens cristãos, que tinham muito destaque, tinham bastante destaque em Jogos Olímpicos, atividades escolares ao longo do mundo, proibiu eles de quê? De orar. Não pode orar. Você não pode mais orar. Você pode fazer um despacho, você pode fazer macumba,
você pode saltar, você pode invocar o capeta que for, mas orar você não pode. Olha como é que o mundo é mau. Olha como o mundo é louco. 62, 63. Só que entre 62, 63 até 68, a panela de fogo está fervendo nos Estados Unidos. Começa um grande movimento de idolatria às bruxas. Bruxas, cultura de feitiçaria. Mas ninguém sabe disso, mas está lá nas datas, lá. Anos antes teve aquelas irmãs, aquelas mulheres que morreram numa casa queimada, vários fatos acontecendo, mas só que quando você quebrou, você proibiu de ter o antibiótico contra essa cultura demoníaca, vem um STF de lá, Suprema Corte, proíbe oração, proíbe divulgação do Evangelho. Aí vem 1968, é um ano que vocês têm que gravar, vocês têm que guardar na mente de vocês que ocorreu 2 grandes assassinatos que mudaram a direção, mudaram o rumo dos Estados Unidos. Em 1968, antes da morte de Martin Luther King e de Bob Kennedy, assassinados, três negros, acontece pelo menos um acidente gravíssimo, horrível. Não vou nem dizer qual foi o acidente, mas eles morrem numa coleta de lixo. Vão coletar o lixo, eles morrem. Os Estados Unidos explode em revoluções pelas ruas, em agitação, em quebra-quebra, porque o inferno aproveitando, ele tá juntando os fatos todos, está juntando tudo para poder criar o caos social. O caos social é importante para o inferno prosperar. Só que vem, após a morte desses 3, o Martin Luther King andando pela rua, tal, pregando, tem que se amar, pá, dá um tiro nele. Aí passa alguns meses, Bob Kennedy também tentando amenizar, pá, que era o irmão do John Kennedy, que foi presidente em 63, né, que também foi assassinado. Não importa os motivos. Só que uma sequência de fatos que vão criando um fervilhar de fatos dentro da nação americana. Você lembra aquela música do Louis Armstrong, A Wonderful World? Todo mundo já ouviu essa música, né? Ele cantando Que Mundo Maravilhoso. Essa música foi solicitada pelo governo americano para apaziguar a nação. Porque dia você bota, eu sei que você já ouviu, com certeza, música linda na voz de Louis Armstrong. Foi uma música solicitada com um objetivo específico, de acalmar a nação. A gente tem 62, 63, 68, 3 fatos terríveis acontecem. Vem finalzinho do ano 68, é lançado um filme que marca toda aquela geração. O Bebê de Rosemary. Vocês estão entendendo os fatos? Quem não sabe o que é o filme O Bebê de Rosemary, vai pesquisar que você vai entender como tudo tem ligação. O Bebê de Rosemary é uma mulher que recebe que vai gerar uma criança, que é um espírito maligno, que é um demônio, que vai ser o anticristo, por aí vai. É um filme demoníaco. O Bebê de Rosemary. Só que isso tudo aconteceu nos anos 60, bicho. Nos anos 60. Essas são as informações que nós temos, fora aquelas que não vieram a ser o quê? A ser capa de revista, não foram capas de jornais. Olha só que o pau está comendo nos Estados Unidos, briga, pancadaria, e isso se reflete pelo mundo todo, E no caos social dos anos 60, há 10 anos atrás, um pastor deixa o púlpito e escreve o livro O Poder do Pensamento Positivo. Cara, o inferno é maravilhoso, tem que bater palma. Por isso que a gente tem que saber, Deus me dá discernimento para olhar e dizer, isso é do inferno. Mas por que eu falei que o inferno é maravilhoso? Porque ele tem estratégia. Você vê que ele trabalha organizado. Se você não tiver conhecimento e determinar, você está repreendido com todas as suas ardilosas ciladas do mal. Ele trabalha com organização. Então, por isso você tem que orar por você todos os dias. Tem coisas que você nem está entendendo o que está acontecendo, mas você tem que orar. A gente não ora porque a gente é cristão não, meus irmãos.
Ah, amanhã eu vou orar. Não, não vou orar porque eu sou cristão, não. Eu vou orar porque eu tenho que orar. Eu tenho que buscar ao Senhor. O inferno não é desorganizado como muitos pensam. E esse pastor, Norman Vincent Peale, começou anos antes dizer que a presença de Deus era uma influência, era uma energia. Ele foge da figura do Espírito Santo de Deus. Foge do Espírito Santo. Foge do Espírito Santo. Só que a América, fervilhando em tudo isso, um pastor é assassinado, a igreja é confrontada, começa a ter um mergulho tremendo em aconselhamentos que não são aconselhamentos vindo da Bíblia. Vocês sabem que sempre que eu posso eu falo faço algum gancho sobre as terapias de aconselhamento. A única palavra que vai à divisão das almas, a divisão da alma e do espírito é a palavra de Deus, livro de Hebreus, correto? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, e vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir, dar entendimento aos pensamentos e intenções do coração. Tudo isso aconteceu na década de 60. Então a igreja é confrontada. Chove na América conselheiros. E quais são os conselheiros que surgem? Conselheiros por intermédio de espíritos malignos. Que são... Sabia que nos Estados Unidos, se você fizer um curso, ou no Brasil, a mesma baboseira, você pode fazer um curso e você pode apresentar uma teoria ligada a demonismo, a espiritismo, a coisa, como é que se chama? Mediúnico. Você pode aconselhar as pessoas. Ah, eu quero ter um conselho com você. Ele também é a feiticeira, né? Ele trabalho de cartas, de búzios, tudo isso é demônio, tudo isso é satanismo. Isso espreme a nação americana nos seus confrontos e nos seus valores. A coisa é tão absurda, se eu não tivesse ido lá, eu estava acreditando, né? Fui para fazer um passeio com minha esposa, eu não me liguei que eu cheguei na semana do Halloween lá. Eu não sabia. Eu falei, é o Halloween, a gente não se liga. A gente não se liga nessa data. Irmãos, você acredita que a moça na casa dela botou uma aranha? Divide-se aqui no metade, esse pedaço até aqui. Ela botou uma aranha desse tamanho descendo no seu telhado. Você já viu? Você pode ver na internet. As casas são decoradas de uma tal forma que é chamando o quê? Demônios para dentro de casa. Vem demônios, vem demônios, vem demônios. E por que eu estou falando tudo isso? Os anos 60 são extremamente marcantes nas bizarrices que a América viveu até a ficha cair, até tudo harmonizar. Novamente, o estrago foi muito grande. Por isso que você vê, finalzinho dos anos 60, mas antes mesmo, né? Nos anos 60 teve a revolução de música, Beatles, todo mundo quer romper, vamos romper, não tinha nada para romper. E só que no movimento de Woodstock surge um doido lá, um cara de uma faculdade, que você precisa usar drogas, que você vai se conhecer. Morreram dezenas de milhares de jovens nos Estados Unidos. Milhares! Eu tenho até o nome desse cara numa pesquisa que eu fiz, tem até vídeo dele, foi até preso depois. Depois que ele fez o estrago todo, e a droga começa a se explodir pelo mundo todo. Começa a se difundir pelo mundo todo. Então, meus amados, quando eu li o livro de Eclesiastes, é um tempo para tudo, e esse é o tempo que o amor de muitos esfriariam, eu acredito que o amor não esfria assim da noite para o dia, não é um estalo, é todo um processo que a gente está vivendo. Você chama pessoas hoje, eu falo que nem eu falei para uma ontem, como você consegue viver sem a igreja, não dá para entender. Não, amanhã eu vou para a igreja, amanhã eu vou. Não, estou falando que quer ir, vai, não quiser também não vou, não. Mas eu tenho que ir. Porque os dias que nós estamos vivendo é extremamente mal.
mal, pesado, ardiloso, enganoso. Por quê? Nos mínimos detalhes tem uma armadilha espiritual preparada contra nós. Porque o diabo anda ao nosso redor, bramindo como leão, procurando a quem possa tragar. Vem os anos 70, explode situações extremamente conflituosas no mundo todo, e chega no Brasil o quê? Aí misericórdia, aí já mexeu comigo. Chega o G12, programação neurolinguística. A igreja está muito traumatizada pelos últimos fatos ocorridos, e começa, vem cá, que você vai voltar ao ventre da sua mãe, você vai passar pelo G12, você vai passar pela programação neurolinguística, você vai passar pela terapia psicanalítica. Essa lavagem cerebral, já resvalada lá dos anos 60, chega para nós nos anos 70 e anos 90, e está aí hoje o resultado disso. Igrejas, em Belford Roxo tem, eu já falei da outra vez aqui, eu repito os fatos só para vocês entenderem tudo o que está acontecendo. Tem uma igreja que botou na sua parede da frente a foto de um cara que escreveu um livro sobre terapia. Ele botou a foto dele lá. O nível de bizarrice e de desrespeito com isso aqui é muito grande. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que a espada de dois gumes. A palavra é capaz de exortar, redarguir, curar, libertar. Ninguém faz isso. Nenhum médico faz isso, nenhum terapeuta faz isso, nenhum conselheiro faz isso. Irmãos, as bênçãos que Deus tem para nós são nossas, e Deus vai fazer chegar até você. Em nome de Jesus. Eu fico preocupado, nós somos uma igreja nova, está crescendo, isso tudo faz parte do contexto. Isso é transitório, Deus tem um plano, Deus vai abençoar, Deus vai agregar, porque a igreja precisa abrir a boca e falar. Amém, irmãos? Aí você vem nesse rastro de fatos. O último fato que eu quero falar foi o que aconteceu em 1989. Fruto de toda aquela bizarrice dos anos 60 e anos 70. Vem os anos 80 e acontece um fato que, para mim, é um fato bíblico. Está relatado no livro de Apocalipse, quando a cabeça ferida de morte é curada. Em 1989, cai o muro, temos a queda do muro de... Quando você vê, politicamente falando, que caiu o muro de Berlim, foi que o comunismo caiu, não foi isso? Toda a Alemanha oriental foge correndo para o ocidente. E, consequentemente, toda a Alemanha fica o quê? Rica, trabalhando, prosperando. Porque Deus abençoa o trabalho. Amém. Deus abençoa qualquer um que trabalha, né? Seja o que for, Deus vai abençoar. A Alemanha se curva à cultura americana. Os Estados Unidos foi lá, ajudou também, como os Estados Unidos ajudou o mundo todo, por ser o irmão mais velho em destaque, e abençoou a América. Só que quando essa cabeça é ferida de morte, se você ler o versículo seguinte, no próprio livro de Apocalipse, não vou nem pregar sobre isso, o versículo seguinte, que o mundo todo se espantou quando viu a cabeça curada. A cabeça foi curada. Ué, a cabeça foi curada? O que é a cabeça ferida de morte? O que foi ferida foi as ideias loucas de movimento comunista. Quando a cabeça é curada, o que foi? Voltou novamente à tona as ideias socialistas e comunistas no mundo todo. Só que você, de repente, quando você chega em 2020, você abre os olhos,
a cabeça foi curada mesmo. Para mim, essa é a cabeça política aonde o inferno trabalha. Ele trabalha na política, na educação, na sociedade, na medicina. Ele trabalha em vários setores. Por isso que são as 7 cabeças. São as 7 áreas onde o inferno trabalha. Só que essa sequência de fatos toda, ela aconteceram depois de que ano? De 1948, quando foi formado o Estado de Israel. Amém? Amém. De 1948 até 741, até 2018, foram 70 anos. 70 anos. E a Bíblia fala que a maturidade de uma pessoa, 70, 80 anos. E ao mesmo tempo que a Bíblia fala que quando o pintinho juntasse a galinha juntasse seus pintinhos debaixo das suas asas, essa geração seria a última. Seria a última. Estou dizendo que Jesus vai voltar amanhã ou depois de amanhã, não. Mas nós estamos assim em perfeita sintonia com todos os fatos que estão acontecendo no mundo. Amém, irmãos? Amém. O único grupo que está sintonizado com tudo que está acontecendo, tendo total noção dos fatos, das ocorrências, do que estamos vendo na televisão, que não dá nem para ver, que o mal se estabelece, o mal vai lá na tua frente e fala, eu sou o mal, vou fazer o mal, vou matar e vou destruir. Usa em outras palavras, mas faz isso. A mentira tomou conta da sociedade. Tomou conta da sociedade. Então, meus irmãos, assim como Eclesiastes diz, há um tempo para tudo, e está tudo nas mãos e no propósito de Deus, vamos acalmar o nosso coração, que o Senhor tem o controle de tudo. Grave bem esse acontecimento dos anos 60, você nunca mais viu filmes bonitos, você não vai ver. Você nunca mais viu músicas bonitas, você não vai ver. Porque o inferno dominou as mentes das pessoas. As mentes foram o quê? Sequestradas. O sequestro mental existe. Existe tanto que teve um médico americano que falou para as mães, não tome Tilenol, não tome Tilenol, não tome Tilenol. Como um conselho veio para uma pessoa do governo, ela afrontou o governo, tomou várias pílulas e morreu. Como uma criança no ventre. Entendeu? Então não adianta. Se Jesus não libertar, não temos nada para fazer. Nossa função é abençoar as vidas. Abençoa essa vida, abençoa. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Eu te amo. Que o Senhor cuide de ti. E zele pelos seus. Então, meus amados, você nunca mais vai ver filme, nunca mais vai ver música. Se você quiser ver coisa boa, tem que voltar lá atrás, as coisas antigas. Não é saudosismo do passado, não. É que os tempos são outros. A maldade se multiplica. Como diz o próprio Novo Testamento. E se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então é esse momento que você está vendo. Pessoas desanimadas para ir para a igreja, desanimadas para ir para o culto, desanimadas para várias coisas concernentes à pregação da palavra de Deus. Mas é aqui que nós somos abençoados. É um momento de reflexão. Senhor, cuida de mim, da minha casa, da minha família, dos meus filhos, dos meus netos. Cuida das minhas coisas, Senhor. Não estou pedindo bênçãos materiais, não. Nós estamos falando, Senhor, toma conta das minhas coisas, do meu trabalho. Senhor, me dá saúde. É muito ruim perder a saúde. Eu trabalho com medicina e vejo. É muito ruim ficar doente. Então, Senhor, dá-nos saúde. Alonga nossos dias sobre a terra com saúde. Amém, irmãos? Amém. A saúde vem do Senhor. A cura vem do Senhor. A libertação vem do Senhor. As maravilhas vêm do Senhor. Então, meus amados, essa é a minha palavra nesse dia. O atual contexto que nós estamos vivendo, ele passa pelo contexto também político, né?
A gente não precisa se preocupar com isso não, mas também passa pelos homens que estão acima de nós, fazendo maldades deliberadamente com as intenções de trazer aquilo que é a característica do inferno: matar, roubar e destruir. Homens do governo, homens acima de nós, eles sabem. Se eles olharem no espelho, porque eles não vão conseguir fazer isso. Eu tenho certeza, pelos livros que eu estudo, você pode ter certeza, 90% desses homens não dormem. Eu tenho certeza disso. Eu queria que eles dormissem, eu queria que eles tivessem uma noite de paz. Eu quero que Deus os abençoe, mas eles não dormem, não têm paz, não conseguem fazer nada direito na vida deles. São pessoas destruídas. Nós não, nós pegamos um sábado à noite, vamos comer um cachorro quente, vamos numa praia, podemos passear numa tranquilidade que essas pessoas não conhecem mais. Eles não sabem mais o que é isso. Eles não sabem mais o que é a coisa mais simples da vida. Que nem eu fui com a Rosana outro dia, lá em Guará, foi até com vocês também. Quando a gente vai lá, só para tomar um cafezinho e ficar debaixo daquela árvore sentada. Esses homens não conhecem isso, porque os seus corações estão dominados por maldade, por coisas ruins, e o espírito que está neles é matar, roubar e destruir. Homens que compram casa, tirando comida de criança, é uma coisa assim que não tem palavras, mas se tornou tranquilo isso para o Brasil todo. Mas a justiça vem do Senhor. E nosso objetivo como igreja, nosso papel como igreja é realmente, aqui como instituição, é aquilo que eu falei. Senhor, nos abençoe, cuida das nossas casas, livra-nos de todo mal, repreendo todo inimigo, toda seta contra qualquer um de nós, repreendemos toda enfermidade, repreendemos, Senhor Deus, tudo aquilo que não provém de Ti. E aquilo na nossa área que estamos tendo dificuldade, Senhor, nos fortaleça, nos dê condição de enfrentamento, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Obrigado por tudo que temos visto o mundo nos demonstrar que sem Jesus não há vida, sem Jesus não há paz, sem Jesus não há tranquilidade, nem mesmo para dormir. Obrigado, Senhor, pela noite de sono, de paz que nós teremos essa noite, Senhor. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus, Senhor. Glória a Deus. A palavra veio nos edificar. Há um tempo de preparo para a manifestação do anticristo. Essa é a verdade. Foi ministrado pelo nosso amigo de vida. São advertências, né, para a gente fazer análises profundas de que o tempo é o tempo que se aproxima do fim. Né? Há muito desvio doutrinário. A apostasia está batendo a porta de muita gente, muita liderança, corações, pessoas estão esfriando. Né? Estava observando hoje mesmo, nós tivemos algumas ausências aqui, ausências até que a gente possa dizer que foi, de certa forma, a pessoa realmente precisou. Mas outras não, as pessoas se ausentam dos cultos por pequenas coisas. Hoje não se valoriza a adoração, o culto, a presença de Deus, como se valorizava. Eu notei, não sei se vocês notaram, depois da pandemia para cá, houve essa mudança geral. Parece que o ciclo foi inaugurado, alguma
coisa assim, um portal do inferno, parece que se abriu a porteira e o povo foi. Eu achava que quando estivesse próximo da vida de Jesus, o povo ia temer, ia chorar, ia buscar Deus, ia para a igreja. Eu estou vendo o contrário. Tem gente levando qualquer maneira. Tem gente literalmente deixando a vida lhe levar como lhe convém. Coitados. Que Deus restaure a sua igreja, o seu povo. O povo acorde para a realidade desse tempo que nós estamos vivendo. Porque a Agenda 2030 está chegando e toda essa implementação do mal e do que esse espírito do anticristo está implantando, ela está vindo, ela está acontecendo, né? E as pessoas não estão atentas. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra encontre lugar nos corações, aqueles que vão ouvir em vários lugares do Brasil, onde chegar essa palavra, desperta para curar, para limpar a alma, para fazer ser uma alta reflexão. Em nome de Jesus. Amém.